Daremos início à parte técnica deste evento com a mesa O Funcionamento dos Fundos Municipais da Pessoa Idosa. Para esta mesa, convidamos os palestrantes: Senhor Cristiano Sadoc, diretor executivo do SEI, e o senhor Marcos Gregório, coordenador técnico da campanha Eu Sou Cidadão Solidário da Receita Federal do Brasil. Uma salva de palmas, por gentileza. Como coordenadora da mesa, convidamos a senhora Maria Ogélia, contadora e diretora regional do Sindicato das Empresas Serviços Contábeis. Uma salva de palmas, por gentileza. Cristiano Sadoc é engenheiro de computação, formado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, também graduado em Ciências Contábeis e em Filosofia. Diretor de Assistência Social, Farmácia e Cultural na Associação dos Pioneiros e Veteranos da Embraer. Já foi conselheiro e presidente da Comissão do Fundo Municipal do Idoso em São José dos Campos por alguns anos. Fundador e participante de entidades de atendimento ao idoso, principalmente ILPIs na região. Atualmente é conselheiro municipal da pessoa idosa em Caçapava e diretor executivo do Conselho Estadual do Idoso. Marcos Gregório é mestre em Gestão de Políticas Públicas pela USP, com especialização em Direito Tributário pela ENAP, gerente nacional da campanha Eu Sou Cidadão Solidário. Senhora Maria Ogélia, sócia na empresa Raço Contabilidade há 30 anos, graduada em Ciências Contábeis, pós-graduanda em Gestão de Negócios e Estratégia Empresarial, já foi membro titular da Junta Recursos Fiscais da Prefeitura Municipal de São Carlos. Atualmente, presidente do Conselho Administrativo da Associação dos Contabilistas de São Carlos. Presidente do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda da Prefeitura Municipal de São Carlos e diretora regional do Sindicato das Empresas Serviços Contábeis em São Carlos. A palavra está com os senhores. Bom dia. É uma alegria receber todos aqui novamente hoje. E realmente hoje, uma das propostas aqui dessa conversa é falar sobre recursos. A gente entende aí que política pública precisa ser discutida, precisa ser combinada, mas chega a hora que alguém precisa informar de onde vem o recurso, quem paga a conta, como que isso é feito, E existem aí regras a serem seguidas, precisam ser respeitadas, e respeitando essas regras, tudo é possível. É possível, assim, alimentar o que os conselhos têm de demanda, o que os municípios têm de demanda. Bom dia, senhoras e senhores, a todos aqui presentes, Marcos, Cristiano. Eu acho que talvez algumas pessoas estejam se perguntando por que uma diretora do SESCOM São Paulo estaria aqui hoje moderando a mesa com eles. Bom, então eu vou começar explicando exatamente isso, O SESCOM é uma entidade que preza pelo empreendedorismo, Então, ele é da empresa de contábil, de assessoramento e perícia. Mas, como toda entidade
saudável sem uma sociedade saudável também. Então, ele é muito alinhado nas questões da sociedade civil. Nós temos lá, inclusive, um conselho, né, que é gerido pela Fátima, de responsabilidade social. Aliás, o conselho não, desculpa. Uma comissão de responsabilidade social. Então, o nosso papel é realmente chegar à informação correta para a sociedade, né? E também tem a questão da legalização. Dentro da contabilidade, nós temos uma área chamada societária e legal. É nela que a gente trata de regularização de empresas, de pessoa jurídica, né, no geral. E, por fim, a destinação do IR, né? O contador, ele é sempre portador das notícias, às vezes não tão boas para os contribuintes, né, dos impostos a pagar, mas ele também é portador dessa mensagem, né? Você pode, é legal fazer, é possível fazer. Então, é por isso que eu hoje estou aqui com muita alegria com vocês e com os senhores aqui para aprender também com vocês. Obrigada. Bom, a sua pergunta é em relação ao seu sindicato. Olha, no SESCOM, ele é um sindicato a nível estadual, né? E nós temos uma comissão que cuida de responsabilidade social em todos os âmbitos, né? Então, esse tema de hoje, né, a destinação do IR, as tratativas dos conselhos, tanto da criança como do idoso, mais específico do idoso hoje, também são questões debatidas lá, né? Sim, da mesma forma que eu estou aqui hoje, representando o SESCOM, que é o regional de São Carlos, nós temos o estado todo, tá? Muito bom dia, uma alegria estar aqui. Claro que os cumprimentos da nossa superintendência em São Paulo, e uma alegria poder, primeiro eu queria dizer aqui publicamente que eu disse para o Cristiano aqui, é uma alegria muito grande ver tantos municípios presentes no evento presencial, e já parabenizá-los a todos, para a gente é uma alegria grande poder em um único evento falar com tantos atores relevantes do estado todo, né? Pelo que me disseram, tem aqui em torno de 100 municípios, né? Isso é muito significativo. Então nós vamos ter aqui uma manhã muito bacana, por vários motivos, mas falando da nossa praia, né? Eu como coordenador da campanha de destinação, da campanha Cidadão Solidário, o nosso papel principal na Instituto Federal, entre outros, é a orientação tributária, é a conscientização tributária. Então, poder fazer esse trabalho com colegas servidores, né, os conselhos, somos todos servidores, de todo o Estado, e poder levar isso para tantos lugares é muito, muito legal, e a gente tem aqui a mais alta expectativa de que aquilo que nós vamos conversar aqui a gente possa aí gerar um trabalho de orientação, de regularização e de, claro, avanço da campanha de destinação, dessa campanha que a Receita Federal há muito tempo, mas de modo particular nos últimos anos, vem incentivando com uma força muito grande, a ponto inclusive de colocar servidores atuando nessa campanha. Então, a alegria está aqui e vamos junto conversar, partilhar, aprender. A gente ensina e aprende, é sempre um momento de duplo caminho. A gente está à disposição. Obrigado. Então vamos começar, pessoal. Temos aí hoje alguns slides aí, né, da parte do Conselho Estadual, também aqui da parte do Marcos pela Receita Federal, para fomentar um pouco essa conversa sobre conselhos e fundos, tá bom? Pode passar. Conselhos das pessoas idosas.
Política Nacional do Idoso, Lei Federal 8842, de 94. Os conselhos são órgãos permanentes, paritários e deliberativos. Permanente, continuidade, certo? Acaba o mandato, precisa começar o segundo. Paritário, igual número de membros, sociedade civil, poder público. Deliberativo, decide, destina, né? E compete ainda aos conselhos, né? Segundo essa mesma lei federal, Política Nacional do Idoso, supervisionar, acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da política nacional do idoso nas suas esferas. Tudo bem? Como estão hoje os conselhos municipais no estado de São Paulo? O Conselho Estadual está trabalhando aí para ter um diagnóstico dos municípios, né, em tudo que se relaciona à política da pessoa idosa. Então, população, PIB, população idosa, né, número de pessoas que recebem ou não aposentadoria ou algum benefício previdenciário, se tem ou não conselho ativo, se tem ou não fundo ativo, né, por aí vai. Então temos aí 645 municípios no estado com 7,5 milhões de pessoas. 41 municípios declarando, né, um cadastro que a gente tem hoje no Conselho Estadual, que não tem conselho. 604 municípios disseram que tem conselho. Porém, mais de 50 destes não souberam informar qual foi a data ou a lei de criação. Que a princípio seria uma informação básica a ser informada. Então, estamos nesse evento, né, e nos outros que faremos, né, aproveitando a oportunidade para revisar essas informações, certo? Para garantir que realmente estejam corretas, o que foi declarado em ocasiões anteriores seja o que acontece. Mas, mesmo dentro desses aí, muitos a gente sabe que estão inativos, sem reuniões, mandato expirado e por aí vai. Então, a primeira coisa é ter um conselho legalmente ativo, né? Sem isso, nada acontece. É só conversa, só discussão, sem ação efetiva. Dentre, né, os municípios que não têm conselho do idoso ativo, temos aí alguns municípios que têm ILPI, né, que é um dos serviços referenciados aí para a população idosa, né, que atende aí a grupo de pessoas em maior vulnerabilidade. Segundo nossas estimativas, temos aí pelo menos 14 ILPIs no estado, com até 336 idosos localizados em municípios sem conselho. Esse número pode ser maior, certo? Por isso que a gente está verificando os dados nesses eventos. E aí, chegamos em contato com algumas dessas, né? Tentar entrar em contato, porque temos uma resolução na deliberação do Conselho Estadual de que instituições que atendem a população idosa, se você não tem conselho ativo na sua cidade, você pode solicitar a sua inscrição diretamente ao Conselho Estadual. Certo? Mas não recebemos nenhum retorno desses municípios aí. É uma das questões que estamos tratando. Fica a reflexão. Falar um pouco sobre os fundos agora. 2022, né? 284 municípios estavam aptos a receber doações do imposto de renda da pessoa física, segundo dados oficiais da Receita Federal do Brasil. 5 tinham inconsistências e, portanto, os 356, 55% do Estado não estava apto a receber doação. 2023, 294 atos, 10 a mais.
8 com inconsistências, 343 inaptos. Destes, curiosamente, 22 eram aptos em 2022. Deixaram de ser. Quer explicar mais? Provavelmente o que aconteceu aqui, a gente vai fazer um bate-bola, eu e o Cristiano, né? Vai conversando, explicando. Até ano passado, no processo de inclusão dos municípios, os fundos no programa de declaração, que eu vou falar na minha fala mais especificamente, não existia um controle tão efetivo na conta bancária, particularmente. Na hora de se incluir o município no programa, a gente só conseguia verificar se o banco era público ou não, né? Mas a gente não conseguia verificar isso no início, na validação preliminar de agência, conta bancária e tudo. E aí muitas vezes o município ele estava apto a aparecer no programa, e, portanto a pessoa podia destinar, mas na hora da emissão da ordem bancária dos valores destinados, o repasse, que é o que interessa, a gente não conseguia fazer a validação por programas bancários. Isso foi mudado esse ano, então a gente conseguiu fazer um filtro um pouquinho melhor. Então é bem provável que esses municípios já tinham um problema na conta, e aí então a gente conseguiu tirar do programa. Então o mais provável é que daqui para frente a gente tenta ter no programa um filtro mais exato, de modo que o município que está no programa tenda a receber o repasse. Vai levar uns 2-3 anos para isso ficar ajustadinho, mas muito provavelmente o motivo pelo qual eles caíram foi por conta de dados bancários inconsistentes. Inclusive, esse assunto de discussão sobre dados bancários é um dos assuntos na pauta do Conselho Estadual do Idoso para tarde, que realmente falta uma regulamentação pelo Banco Central do Brasil a respeito dos fundos públicos do idoso e da criança e adolescente. Então a gente vai discutir isso à tarde na reunião do Conselho Estadual. Dados de conversão. Curitiba arrecada 19 milhões. Espetáculo, né? 19 milhões. Tamanho do município importa? Meu município é pequeno. Aqui temos aí os maiores arrecadadores, né? Segundo os dados de 2022. Fundo Nacional 1.800.000, Curitiba 1.800.000, uma população aí de 1.900.000 pessoas. Porto Alegre também na faixa de 1.800.000, mas temos aqui Santa Maria, Rio Grande do Sul, com mais de R$1 milhão arrecadado, 285 habitantes. Tangará da Serra, Mato Grosso, mais de R$1 milhão arrecadado, cidade com 107 mil habitantes. Tamanho importa? Os dados dizem que não. Por quê? O imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica são impostos federais. Vamos focar na arrecadação do município? Sem dúvida. Mas eu só posso arrecadar no município? Não. Eu posso arrecadar em qualquer estado do Brasil, ou arrecadar com qualquer um que pague imposto de renda. Depois vamos ter mais detalhes, Empresa tributada pelo lucro real e pessoas que fazem declaração completa do imposto de renda. Tangará da Serra arrecadou mais de R$1 milhão. Barreto, São Paulo, passou perto ali, quase R$1 milhão. 123 mil habitantes. Isso aqui são dados da arrecadação pessoa física, direto na declaração. Não tem aqui, por exemplo, dados da arrecadação de pessoa jurídica,
ou de doações feitas direto ao fundo. Né? Isso aqui são dados só das pessoas que doaram via imposto de renda, via programa da Receita Federal. Por favor. Quando ele fala aqui na doação diretamente na declaração, então, claro, já está falando de física, porque durante o ano o contribuinte pode também ir diretamente no fundo, fazer a doação, pegar o recibo. Quando ele for fazer o ajuste, a declaração no ano seguinte, ele vai colocar lá. Então, vocês vejam que esse dado é uma coisa importantíssima e muito relevante, porque isso é só quem se lembrou da destinação no momento que ela estava fechando a declaração de imposto de renda dela. Né? Então, são números que a gente realmente tem que considerar, e a praticidade, depois o Marcos também vai falar disso, de fazer no momento da declaração, que é essa que se fala diretamente na declaração. A gente estamos aqui falando com o público que atua cotidianamente com a pessoa idosa. Se estivéssemos aqui com o pessoal da área de esporte, cultura, a gente seria uma outra conversa. Mas desde que a destinação diretamente na declaração, o percentual de 6% a gente dividiu, né, entre 3% para criança e 3% para pessoa idosa, e um não coloca a mão no outro, né? Então a criança não atrapalha a pessoa idosa, a pessoa idosa não atrapalha a criança, né? Dá para ajudar os dois ao mesmo tempo. Então a gente não tem incentivado tanto a destinação durante o ano calendário, mas ela continua existindo, né? Uma pergunta que foi feita no evento que eu tive onde dividir aqui com a Maria Eugênia, mas o DAF que eu vou destinar, eu posso parcelar ele? Não, diretamente na declaração não pode. Mas eu tenho condição de destinar aquele valor, porque eu tenho um aporte financeiro momentâneo, ainda que eu depois receba de volta. Como é que eu faço? Durante o ano calendário. Você pode fazer, continua podendo depositar na conta do fundo, né, do conselho, e informar. Né? Então, continuam as duas possibilidades. O ideal é que os gestores do conselho, que são senhores e senhoras, conheçam bem o assunto. É fundamental que o conselheiro, a conselheira, conheça muito bem a destinação, diretamente na declaração e durante o ano calendário. Para o contribuinte, para o cidadão, ele avaliar o que para ele faz mais sentido. Né? E muitas vezes, tem uma coisa que eu costumo dizer, que a gente, para avançar na destinação, precisa enfrentar os 3Ds. 3D, 3 dimensões, né? As 3 dimensões, que é o D da desconfiança, do desconhecimento e da desorganização. Né? Então, e aí, aqui, a desconfiança. Se o contribuinte, se o cidadão escuta o conselheiro, vai no conselho, ele entende direito, ele não entendi, não está muito claro esse negócio, eu não vou destinar. Desconfiança, desconhecimento, desorganização. Né? É importante que vocês aqui sejam, não precisam fazer pós-graduação de tributário, mas conheçam bem o que é a destinação e como que ela é operacionalizada nas duas modalidades. Né? E aí, claro, a gente está aqui para ajudar. Outro exemplo, né? Municípios do estado de São Paulo, sem fundo do idoso ativo e com PIB, produto interno bruto, maior que R$1 bilhão. Por que não tem fundo? Marco 3, né? Batatais, Cravinhos, Gabriel Peixoto, Luiz Antônio, Pedregulho, Pitangueiras e Taquaritinga.
Mais de 500 mil de idosos vivem nesses municípios. Poderiam estar arrecadando, não? Certo? Doações recebidas, né, também dados aí do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022, pelos fundos em São Paulo, municipais, 17 milhões de reais, só em Imposto de Renda da Pessoa Física, direto na declaração. 17 milhões de reais. Fundo estadual, 614 mil. São todas as doações recebidas? Não. Exemplo embaixo aí, São José dos Campos, né? Recebeu de renda pessoa física 413 mil reais, mas a arrecadação total do fundo no mesmo ano calendário foi de 1.800.000 reais. Doações de pessoas físicas fora da declaração de imposto de renda, direto para fundos, né, o conselho emitindo um recibo, ou doações de empresas. Então, em São José, 400 mil, na verdade, é 1.800.000. Então, aqueles 17 milhões, né, é parte da destinação, tem muito mais. Assim, tem duas formas de destinar, né? Entendi a pergunta. A pergunta aqui é com relação, se você doa no ano e aparece no seguinte, como é que isso funciona, né? Depois pedir para o Marcos completar. Mas, pessoa física, né? Tem duas formas para doar. O que a gente falou aqui, 17 milhões, é a doação direta na declaração. Então, a pessoa física faz a declaração completa do imposto de renda, e o próprio programa da Receita Federal já calcula o quanto que você pode doar para fundos da pessoa idosa e para fundos da criança e adolescente. 3% para cada um. Né? Então você manda a sua declaração, imprime o boleto lá do valor que você destinou e você recolhe esse DARF, né? Recolhe o DARF para a Receita Federal, que é a sua doação. Depois a Receita Federal, né, reúne todas essas doações e destina para o fundo municipal respectivo. Essa é a doação na declaração. Existe também a declaração ao longo do ano, que é onde a pessoa física pega a conta do fundo municipal e faz uma doação. O conselho precisa emitir um recibo dessa doação, com os dados, né? Existem as informações que são constadas no recibo. Com esse recibo em mãos, quando essa pessoa no ano seguinte for fazer a sua declaração de imposto de renda pelo completo, você vai lá e coloca que você, né, despesas médicas, né, você não coloca também além das suas rendas, das suas despesas, algumas delas, você vai colocar também que você fez uma doação para o fundo, os dados da doação, conforme o recibo recebido, para abater o seu imposto de renda no ano seguinte. Tem um campo próprio chamado doações efetuadas. Você fala no ano passado, efetuadas, já fez. Você fez durante o ano calendário e você vai informando. Então, você sempre, na mesma declaração, você tem as duas coisas. A doação que você fez durante o ano passou, doações efetuadas, no caso, nesse ano, o ano calendário 2022, e que é no calendário, o ano que passou. Aí, o imposto de renda sempre trata das atividades econômicas do ano que passou. É sempre IR 2023/2022, ou seja, exercício 2023, ano calendário 2022. Inclusive, uma coisa importante é que se a pessoa de repente doou alguma coisa durante o ano calendário e não deu os 6%, enfim, e ela quer destinar a diferença na hora de pegar a declaração, é fundamental, é importante, é fundamental, e primeiro ele informe das doações efetuadas. Por quê? Porque
Porque depois que você informa tudo que tinha que fazer na declaração e você informa as ações já efetuadas, aí o sistema vai abater, vai ver quanto que ainda dá para destinar diretamente. Isso é muito importante, senão a conta não fecha. Entendeu? Então você primeiro informa o que você já fez, pela ordem lógica, né? Eu já fiz, eu informo. Aí o sistema vai dizer se ainda tem alguma coisinha lá que dá eventualmente para doar diretamente na declaração mediante DARF. Tudo bem? Mais alguma questão sobre isso? Deixa eu perguntar uma. Já há algum tempo eu vi que tinha uma deputada que tinha entrado com o processo lá no Congresso. O deputado federal. Que os recolhimentos dos municípios poderiam ser retidos para a cidade, por exemplo, direto. Então, vamos supor, se eu sou dizendo, os valores recebidos do imposto de renda das empresas, das pessoas físicas e das jurídicas, poderiam ser destinados para a cidade. Tem ainda alguma coisa assim, essa lista? Eu acho que não tem, mas eu passo a bola. Eu acho que isso é outra coisa. Pela lógica da tua pergunta, provavelmente o que ele está falando tem a ver com a questão do repasse das receitas. Mas isso não tem nada a ver com a destinação do imposto de renda. Então o que acontece? Já hoje, parte do imposto de renda geral não fica na União. Ele é repassado para os municípios via FPM ou via FPE, depende. Isso já existe. Por exemplo, todo servidor público, então digamos tem um servidor público do município de São Carlos, concursado. Digamos que ele tem um salário que ultrapassa o limite de isenção do imposto de renda. O valor de imposto de renda que é retido dele não vai para Brasília, fica em São Carlos. Isso já existe, desde sempre. A prefeitura não paga o imposto de renda para o governo federal. Isso já existe. O que pode ser que se discuta pela lógica da tua fala, o que pode ser aí é ampliar isso. O que já existe, uma parte já fica mesmo para os municípios, no estado, isso já existe. E talvez o que essa deputada pode estar pleiteando é ampliar para que a parte maior do recurso fique no município. Aí é uma discussão política, né? Hoje, o que existe é do servidor público da prefeitura, do ente federado, que não é a União. O ente federado não recolhe o imposto, ele declara, mas o valor fica no ente federado. Agora, só uma coisa importante. Então, assim, isso é uma questão política, tem que ver aí, mas isso tem a ver com a destinação do imposto de renda. Agora, complementando o que ela falou, uma vez alguém perguntou assim, mas por que então que não obriga já a destinação? Já 6% do valor do contribuinte fica no município. Você mata a destinação, porque você acaba com o protagonismo da pessoa. Então, é importante que a pessoa destine. A questão mais interessante da destinação é o contribuinte escolher. É o exercício do controle social. Eu quero destinar para essa política, para aquela outra, para essa cidade, para outra. Eu sempre quando falo, olha, mas seria mais eficiente, mas morre a atuação cidadã. Aí vira uma mera transferência de recurso, seria um controle social do cidadão. Aí a campanha morre, né? Agora, isso que você está perguntando é uma questão, essa discussão que você já colocou, deve ser fora da destinação. Deve ser uma discussão de ampliação de recursos do imposto de renda para o município. Vamos lá. Vantagens aos doadores, né? Então, de maneira bem sucinta, né? Está previsto aí na legislação pessoas jurídicas, né?
tributadas pelo lucro real podem destinar até 1% do seu imposto de renda. Pessoas físicas, né? Então, ao longo do ano, tem um limite aí de 6%. Está aqui a legislação de referência, né? Depois a gente vai disponibilizar, tá, pessoal? Os slides, as informações e a gravação também. E direto na declaração, então o limite é 3%. A declaração, a doação tardia, né? Você passou o ano, você não destinou, mas você está lá no momento, na ocasião de fazer a sua declaração de imposto de renda do ano anterior. O programa, inclusive, te assessora a calcular o 3% para fazer a destinação. Então, basicamente, esses três caminhos: um para pessoas jurídicas, 1%, e para as pessoas físicas, né? Ou 6% ao longo do ano, ou 3%, metade disso, na declaração. Tudo bem? Bom dia, José Alberto, Conselho Religioso de Campinas. Aquela declaração de ajuste pré-preenchida que você tem a opção de pegar hoje, ela já vem com os valores informados pelo município à Secretaria da Receita Federal, ou você tem que normalmente inserir lá na declaração? Já nesse ano a gente incluiu a informação da DBF, da Declaração de Benefícios Fiscais. Então, por isso, inclusive, que a DBF é entregue até final de março, isso não mudou, final de fevereiro. Justamente para que a pré-preenchida já trouxesse a informação da Prefeitura, a informação da doação durante o ano calendário. Então, essa que a pessoa doou durante o ano calendário, o Conselho, vocês emitiram o recibo, se interpretar corretamente, foi entregue no prazo até o final de fevereiro. Na pré-preenchida já vai puxar esses valores doados durante o ano calendário. Boa questão, né? Aí já facilita, inclusive, para fazer a destinação direta do valor que ficar remanescente. Bom dia, eu sou a Meire, presidente do Conselho Municipal da cidade de Mauá. Eu tenho uma dúvida na questão desse direcionamento do imposto de renda. A gente faz esse direcionamento dos 3% de imposto a pagar, né? Na hora que a gente está fazendo a declaração de imposto. Imposto devido, não é o a pagar, Se é nós, imposto devido. a gente consegue direcionar também, se nós tivermos imposto, ele pode ser direcionado também? Sim, eu posso explicar? Eu estou tomando a palestra dele, né? Isso é muito importante, isso você tem que saber de cor, hein? Vocês que atuam. O que importa o imposto de renda para destinação? É o imposto. O que importa, presta atenção agora, hein? Presta atenção. O que importa na destinação é o imposto devido. Eu vou explicar aqui, se falar alguma bobagem, a minha professora aqui corrige. Como é que funciona o imposto de renda? Por que a gente não paga o imposto de renda assim? Tipo, deu a hora de entregar, eu vou lá, tiro o dinheiro e pago. Por que a gente não faz isso? Por que tem uma declaração que você precisa preencher? Porque, por várias razões, a gente não consegue saber quanto que eu devo de imposto de renda de cabeça. Diferente do IPVA, tem um carro, vem lá, eu pago. Tem o IPTU, vem na cartilha, eu pago. Imposto de renda não. Como o tributo é sobre a renda, você precisa apurar quanto que é devido. Porque tem rendimento que é tributável, tem rendimento que não é tributável. No caso que interessa aqui, que é um modelo completo, que você pode deduzir despesa médica, educação, você pode deduzir. Então, como há toda uma complexidade para saber exatamente quanto que a gente deve, você faz uma declaração de ajuste anual.
Então você vai lá e informa tudo, não é? Rendimento, tributado, isento, tributado na fonte, as despesas, as deduções. Quando você informa tudo que você pode informar, que você tem lastro para provar, né? Sempre lembrando aqui, né? Tem que ter prova do que você informa, frente de dedução. Quando você informa tudo, o sistema está para fazer o quê? Para averiguar quanto que é o valor devido. Então ele vai lá, sendo bem simples. Tem os rendimentos, tem as deduções, ele abaixa as deduções, rendimento tributável menos a dedução, tem a base de cálculo. Da base de cálculo, aplica-se uma alíquota, e aí você tem um imposto devido. Se você teve imposto retido na fonte maior do devido, você restitui. Se você teve imposto devido menor, ou melhor, maior que o valor retido na fonte, você tem a pagar. Esse é imposto de renda. Você restitui porque rendeu mais do que precisava, paga porque o valor devido é maior do que eu já paguei. Tudo bem? Deu para entender isso? O que é a destinação? É um percentual do imposto devido. Não importa se você vai restituir ou apagar. Isso não, gente, guardem isso. O fato de dar imposto a pagar, o fato de dar imposto a restituir, não interfere na destinação. O que importa é o valor devido. Ou seja, qual é a única situação da pessoa que entrega a declaração completa não poder destinar? Tem uma situação. Alguém chuta? Vamos ver se você entendeu. Qual é a única situação do contribuinte que declara no completo, simplificado não pode, que ele não pode destinar? Quem acertar você vai dar um presente, um brinde. A única chance da pessoa não poder destinar se ela declara no completo. Não. Vamos lá, gente. Pensa um pouquinho. O que importa na destinação é o imposto devido. Então, quando que ela não pode destinar? Quando não tem imposto devido. Mas como é que isso é possível? Não, sempre não tem nada a ver. Quando que uma pessoa que tem que declarar, que declara no completo, não dá imposto devido? Em uma situação que ela tiver uma dedução muito grande. Vamos imaginar a pessoa, é muito raro, mas acontece. A pessoa declarou, estava obrigada a declara no completo, mas passou o ano inteiro no hospital, por exemplo, e gastou uma fortuna com despesa médica, que não tem limite de redução. Ela prova, tem os gastos, o hospital caro, o plano de saúde caro, cirurgia, não sei, e ela tem uma comprovação, de modo que todo o valor de imposto que ela reteve, ela justificou que não teria devido por conta da despesa médica alta. Ela restitui 100% do imposto retido. Não tem imposto devido. Ela reteve na fonte 3 mil, restituiu 3 mil. Essa pessoa não pode destinar. É o único caso do contribuinte que declara no completo não poder destinar. Para todos os outros casos, não faz diferença se dá a pagar ou dá a restituir. Ela destina o percentual, até 6%. Se deu a pagar, abaixo do valor a pagar. Se deu a restituir, é somado no valor a restituir. Tudo bem? Deu para entender isso? Virgínio Carvalho, do Conselho Estadual, Secretaria de Turismo. Só na reflexão apresentada por vocês, e antes que mude o quadro, imagine, se vocês, se nós, que somos dos conselhos, ainda não entendemos direito o que está sendo mostrado,
Imagine aqueles potenciais contribuintes da cidade de vocês, será que eles sabem? Então, eu acho que além de obedecer os 3D, eu acrescento o quarto, difusão, que é em toda a nossa comunicação, acrescentar um item que mostre, olha, você que quer nos ajudar e não sabe como, o imposto de renda facilita a sua vida. Item A, pessoa física. Item B, pessoa jurídica. Toda a comunicação que vá, e mesmo quando a gente fala, deve conter essa informação. Aí nós vamos realmente aproveitar, acrescentando o quarto de difusão. Eu queria aproveitar, para depois de interromper outra vez, não sei quantos viram a EPTV entre hoje e hoje por aqui. Eu gostaria, depois no final, com a nossa presidente, a gente fazer aí uma carta de agradecimento ou de valorização da campanha que eles fizeram pró-retenção, Exato, algumas pessoas já viram. Então, para que a gente parabenize, né, a IPTV e a coincidência da realização do evento aqui em prol das deduções, tanto para o fundo do idoso como das crianças. Muito bem. Deixa eu só então complementar. Eu tive o prazer de gravar uma matéria com a PTV também falando disso, inclusive no mesmo dia que nós conversamos. Então, assim, se tem alguma coisa que está conspirando para que tudo isso aconteça, São Carlos está realmente no centro do fomento da destinação. Né? E um exemplo prático para que vocês possam entender como é que é, o que é a diferença do devido com o a pagar. Como eles já explicaram, né, o Marcos detalhou bem aqui, mas a conta é simples. Lançou tudo que tinha para lançar, veio a tributação. Então, sempre tem um rendimento na declaração, salário, aluguel, o que seja. Esse rendimento é que é o tributado. Esse é o imposto devido. Essa é a base de cálculo da destinação. O que vai mudar do imposto devido para pagar é que durante o ano calendário esse contribuinte, esse cidadão pode ter tido algumas retenções na fonte, recolhimento complementar. Então, digamos assim, ele tinha R$1.000 de imposto devido, tributação sobre a base de cálculo de receita dele, de rendimento, desculpa. Esses R$1.000 é a base de cálculo. Ele teve 500 de recolhimento complementar e de retenção na fonte. O que sobrou para ele pagar? R$500. Então, a base de cálculo da destinação, imposto devido, sempre vai ser maior do que o imposto a pagar. Ficou claro? Assim, ficou prático para entender esse exemplo? Boa pergunta. O simplificado é discriminado. Boa pergunta. Excelente pergunta. Por que a pessoa simplificada não pode destinar? Porque a Receita Federal é chata, o legislador? Não. Por conta da natureza do imposto de renda. O imposto de renda foi construído dentro de uma lógica, é um processo legislativo do imposto de renda. E ele foi construído com base em duas linhas de apuração. A apuração clássica, padrão, que é renda menos deduções, e os modelos simplificados. Na pessoa física tem você tem lá o rendimento, tem um descontão padrão, e em cima daquilo você apura. E na pessoa jurídica tem vários simplificados, simples presumida, simples nacional, enfim, MEI. Então, o que acontece? Na construção do imposto de renda, se construiu a ideia de que somente na apuração clássica se deduz alguma coisa. Como a destinação é uma doação dedutível, ou seja,
eu deduzo integralmente dentro do limite de 6%, no caso aqui da pessoa física. Tudo que eu dou, não tem como fazer uma dedução de um modelo de apuração que é simplificado, que não prevê deduções. Então ou seja, mas como é que a gente muda isso? Teria que refazer todo o imposto de renda nacional, teria que zerar o imposto de renda, construir uma legislação nova inteira prevendo isso. Isso é impossível. Então não é porque por discriminação, é pela construção jurídica da ideia de imposto de renda. Só dá para deduzir no modelo que prevê deduções. Quanto ao imposto devido retido na fonte, como fazer para poder fazer a doação? Porque no meu município, apesar de existir essa comissão, há uma resistência de contadores em captar. Muitas vezes eles desestimulam o contribuinte. Então, desde o ano passado a gente já reuniu, já tem tentado mudar isso, mas há uma resistência do contador. Às vezes o contribuinte quer, o contador desestimula, ou alegando que ele vai cair na malha fina, porque está doando para a ONG. Uma das questões é essa. Agora, como fazer para doar esse retido na fonte? Que eles alegam que não tem jeito, porque ele já está lá retido, eu não tenho como, eu não vou receber de volta, não tenho como pagar mais. Aquele que ficou retido, como fazer para doar esse que ficou retido na fonte? Não há essa previsão de doação do retido na fonte. O que existe, assim, algumas empresas, como o Grupo Votorantim, por exemplo, tem um trabalho que é deles, que a empresa cria ali tem um trabalho paralelo, mas que não é legal, de incentivar os seus colaboradores, e aí o colaborador que aceita, eles fazem um controle desse tipo, de já uma parte do imposto que ele teria retido, doar. Mas é um controle que a empresa faz, é uma coisa paralela. Na legislação não há essa previsão. O que há é a doação que eu, contribuinte, faço para o fundo e peço o comprovante do conselho, de vocês que são conselheiros, ou aquela nota de empregado. Agora, algumas empresas têm essa política, aí teria que ver com, mas é uma coisa que a empresa faz para incentivar, você entendeu? Não, nem só no público. Porque a doação quem faz é o contribuinte, não é a empresa. Não pode a prefeitura reter em meu nome. Só se eu disser, só se a prefeitura criar uma política de servidores que quiserem destinar, poderão procurar, a prefeitura vai fazer aqui um controle à parte. Mas é uma coisa à parte. Não tem previsão na legislação para isso. Você entendeu? O que você tem são ações criativas que são feitas pelo Brasil afora para incentivar. Exemplo, tem prefeitura que no contra-cheque coloca um lembrete para o servidor. Servidor, faça a sua doação. Você entendeu? Para incentivar. Mas são criatividades que são feitas. Na legislação não há previsão da empresa reter a destinação já na fonte. Isso não tem previsão legal. Sim, durante o ano. Não, das duas formas. Ela perguntou aqui, então, quem tem na fonte não. Destinação é sempre duas, em termos de legislação, são duas possibilidades. Ou a pessoa procura o conselho e fala, olha, eu quero doar. Ela sabe quanto que ela tem de rendimento, ela tem uma noção de quanto que ela vai ter de imposto devido, não é simples fazer isso, tá? E aí ela vai lá e deposita e pede o comprovante para vocês. E tem que ser assinado por duas pessoas. A pessoa competente da conta e o presidente do conselho. Tá? O recibo tem que ser assinado pelo presidente do conselho e pelo responsável da conta. Tá? Senão não vale o comprovante.
importante. É uma questão aqui importante frisar. Ou é dessa forma, ou é na hora de pegar a declaração. Eu vou dar um conselho, já que são conselheiros, eu vou dar um conselho para os conselheiros. Posso dar um conselho para os conselheiros? Posso? Gente, de verdade, já que aqui nós estamos falando de questão da cultura, nem do desporto e nem do audiovisual, incentivem a destinação na hora de entregar a declaração. A destinação durante o ano calendário não é simples de fazer, não dá trabalho, a pessoa tem que ter uma noção muito razoável da sua vida econômica para estimar o quanto que vai dar de imposto devido para calcular o percentual, você entendeu? Não incentivem, ainda mais agora que é 3 para cada um, é perfeito. A campanha da pessoa idosa pode ser feita junto com a criança. Procura lá o conselho da criança, faz uma parceria, trabalha junto, faz um folder só com o idoso, com a pessoa idosa, com a criança, e faz a campanha. Durante o ano calendário tem as suas complexidades. Eu até arrisco a dizer, né, não posso dizer isso ao vivo assim, mas eu vou dizer, eu arrisco a dizer que talvez no futuro, essa durante o ano calendário tenda a desaparecer. Eu acho que a tendência é que a gente vá para o modelo diretamente na declaração. Você entendeu? Então, eu não aconselho que vocês incentivem a fazer durante o ano calendário. Não é simples, o risco de dar a pessoa se enrolar é maior. E isso vem também, a questão que o Marcos está colocando, às vezes nem só a desorganização, mas também a falta de previsão do que vai acontecer. Porque, por exemplo, se o contribuinte teve esse caso de saúde, de internação, ele teve bastante despesa médica, então isso tudo não tem como prever, né? Então, na declaração, você já está com os valores na tela, já está prontinho, é muito mais simples. E quando a senhora fala assim, no imposto retido na fonte, isso é uma complexidade gigante para a Receita Federal administrar, não teria, acho que nem não é factível, né? Porque são várias fontes que tem imposto no país todo, né? Aquele que recebeu aluguel, aquele que recebeu salário, aquele que recebeu comissão, essa é muita coisa, né? E não vai interferir, no fitar dos ovos não vai interferir, o que vai interferir é o resultado final, o que ele deve, né? E em relação aos contadores, eu reconheço, sim, com todo respeito aos meus colegas, eles, em algum momento na história, houve alguma questão, né, porque muito papel, a informação do fundo não chegava para a Receita, então é claro, a Receita tinha que conferir, e ela não conseguia, porque era aquela guiazinha autenticada mecanicamente no banco, né? Era com a declaração carimbada no balcão. Mas isso tudo mudou, isso hoje é uma mentalidade completamente ultrapassada, né? E a palavra da Receita Federal é autorregularização, é orientação para o contribuinte. Então, se eventualmente acontecer, é simples de tudo. É só mandar a documentação, não precisa nem sair de casa, pode fazer tudo pelo processo digital com a Receita, ela entende o que aconteceu e libera a restituição. Eu tenho uma pergunta. Quando você diz da destinação, né, durante o ano calendário, lá no nosso município a gente tem algumas empresas grandes que normalmente nos procuram no dia 31 de dezembro, né, às 10 horas da manhã. Socorro, me passa os dados do fundo, ou quando é para uma inscrição, né, porque a gente tem a captação feita direto pelas OSCs junto com as empresas, então eles pedem a carta de captação de recurso, né, aí a gente apresenta a carta, os dados do fundo e a doação é feita às 16 horas do dia 31 de dezembro. E aí você me disse referente ao recibo, que tem que ser assinado pelo presidente e pelo responsável. Existe alguma outra forma de eles fazerem essa prestação de contas junto à Receita? Por quê? Porque agora fica igual um pouco atrás da orelha. Eu nunca assinei um recibo. Eu assino sim, quando a gente vai captar, né, quando a gente vai repassar, né, então vem lá o comprovante,
a gente assina o repasse para quem vai executar aí o projeto que foi aprovado, enfim, mas esse eu estou recebendo, eu, enquanto presidente, nunca assinei nenhuma. Lá, quando eu era do municipal, hoje eu estou presidente aqui do estadual. Mas lá no municipal, não. Então ele conseguia comprovar a doação, a destinação, com os documentos. Com o comprovante de depósito, a carta de captação. Mas eu nunca assinei. Então agora eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? Porque a gente tem que orientar os municípios de forma correta e fiquei na dúvida. Vou te passar o microfone. O que diz a legislação? A legislação diz o quê? Que o contribuinte, ao fazer o depósito, diretamente no fundo, o conselho tem que emitir um recibo. Tem lá algum detalhamento do que tem que ter esse recibo. Eu não vou ter de cabeça aqui. Isso está lá no regulamento do imposto de renda, decreto 9.058, acho que 9.048. E lá dentro disso consta, assinado pelo presidente, pela presidente do conselho e o responsável da conta. São duas assinaturas. Então o que acontece? Aí eu vou dar um conselho novamente. Eu aconselhando os conselheiros. O que algumas cidades fazem? Elas criam um modelo pronto, com assinatura eletrônica. Aquela que vem timbrada, isso vale. Então assim, mas eu vou ficar mais para minha empresa, eu vou ficar toda hora que chegar uma doação, procurar. Não, você cria um modelo de ensino formal, certinho, de acordo com a legislação, com a assinatura padrão dos dois responsáveis. A hora que a pessoa doou, imprime e entrega. Você entendeu? Esse é o caminho mais prático. Mas tem que ter, são duas assinaturas. Porque é do presidente, por ser o responsável pelo conselho, e da pessoa que confirma que caiu. Geralmente não é o presidente que faz isso. Tem a pessoa que é o gestor da conta, não é? E tem o presidente do conselho. Os dois têm que reconhecer. O presidente, por ser o órgão que faz a gestão, né? E a pessoa da conta. Cria um modelo, checa lá direitinho, coloca a assinatura eletrônica timbrada, que você imprime e sai assinado. Entendeu? E tem uma pergunta. Teria que assinar. Tem que assinar. Os dois juntos têm que assinar. A pessoa responsável da conta e o presidente do conselho. Não, mas aí vai variar muito, né? Oficialmente são duas pessoas que sempre vai ter presidente e alguém que responde pela conta. Todo fundo vai ter alguém que olha a conta. Olha, eu confirmo que o dinheiro caiu na conta. O presidente, ok, os dois assinam juntos. Tá? Isso aí está detalhado no regulamento do imposto de renda, gente. Dá uma checada lá. Mas olha, eu chorei aqui, viu? É muito crítico ver que vocês não têm esse conhecimento. Então, é muito crítico isso, tá? É muito crítico saber que o conhecimento ainda muito básico, eu estou falando do recibo, isso não é de hoje, mas é um problema. Isso está disciplinado há pelo menos 15 anos. Tá? Tudo bem, vamos para frente, vamos avançar. O mesmo contribuinte, ele pode doar para o fundo do idoso também para o fundo da criança? Pode, normal. Deve. Inclusive na declaração, na hora de entregar a declaração, é 3 para cada. Durante o ano calendário é 6% para qualquer um. Eu quero doar só para o fundo do idoso. Os 6%. Posso. Durante o ano calendário, eu dou os 6%,
ou eu dou até 3% durante o meu calendário e o restante na hora de entregar a declaração. Tá? Agora, na hora de entregar a declaração, não dá para doar tudo para um só. Isso já foi para não colocar problema, para poder. Já foi um pouco de propósito isso. Então, na hora de entregar a declaração, é até 3 para o idoso, até 3 para a criança. Não dá para doar os 6 para um só. E outra coisa, você pode doar para mais de um fundo dentro do limite. Ah, Marcos, eu quero ajudar 4 fundos. 2 da criança e 2 do idoso. Pode. Dentro do limite de 6%, pode. Eu quero doar 0,5%, quero doar para 12 fundos. 6 da criança e 6 do idoso. Pode. O limite é até 3%. Só o detalhe de que para cada fundo que você destinar, você doar, gera um gasto. Você doar para 6 fundos, são 6 DARFs a pagar. Então tem que tomar cuidado com isso. Pessoal, estou me perdendo aqui de quem está fazendo pergunta. Então pediria para ficar em pé. Tá bom? Quem quiser fazer pergunta para eu poder localizar. Tudo bem? E a pergunta é em cima do que ela falou anteriormente, que é assim, ó, na cidade dela tem contabilista que não incentiva. Qual é o papel do SESCOM nisso? Então, o SESCOM realmente está bem próximo, bem alinhado com essas pessoas. Então, o que é aqui o conselho para que vocês procurem o SESCOM lá da cidade de vocês. Tá? O material vai ser disponibilizado aqui deles, eu também vou colocar o institucional do SESCOM. Nós temos lá uma aba dentro do institucional regionais. Então vocês procuram, é claro, por exemplo, em São Carlos, tem outros municípios menores que voltam e respondam por eles. Então, e isso acontece no estado todo. Então, quem está lá em São José do Rio Preto, por exemplo, vai poder contar com o meu colega Manuel Torres no Rio Preto. Né? E vocês procurando, fazendo contato, eles com certeza vão fazer uma campanha muito orientativa, e não só para a população, mas também para aqueles gestores também que precisam da informação naquele momento. Agora, é importante, agora deixa eu virar um pouquinho a conversa. Isso também é papel dos conselhos, tá? Os conselhos também têm que procurar os contadores, né? Fazer um contato, aproximar. Então, é como eu falei, todo mundo é parte da conversa, né? Não adianta você que nem Adão e Eva, jogar a culpa no outro, né? Cada um chamar, avocar sobre si a responsabilidade, né? Maravilha. Aí, ó, o colega que fez, que cidade que é? Araraquara. Isso aí, perfeito. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sou o João Roberto, sou representante da Macro Região 3, conselheiro estadual do idoso, e também sou conselheiro em São Simão, São Paulo, que é a minha cidade. E aconteceu um fato com a gente. Logo que nós assumimos pós-pandemia, o conselho, que ele ficou desativado, nós recebemos uma empresa que nos solicitasse a emissão do recibo da doação. Nós fomos verificar que o dinheiro não existia na Caixa Econômica Federal, inclusive a conta tinha sido encerrada. Nós fomos à Receita Federal em Ribeirão Preto, nós não conseguimos nenhuma informação lá. O funcionário ficou com o telefone do fundo, do conselho, não nos retornou. Voltamos 15 dias depois, até hoje isso não foi resolvido. Nós entramos no Ministério Público, ninguém sabe onde está o dinheiro, ninguém sabe por que a conta foi fechada, e nem a Caixa Econômica e nem a Receita Federal nos deu retorno. E até hoje a gente não conseguiu nem emitir o recibo para a empresa. E, por causa disso, nunca mais recebemos absolutamente nenhuma outra doação. Só um detalhe, a gente não é capaz
conta da Caixa Econômica, a gente tem nenhuma gestão sobre isso. Não tem o que a Receita Federal falar da conta bancária. Nós gerimos CNPJ. A Receita Federal não tem gestão nenhuma sobre conta bancária. Então talvez a Receita não respondeu porque não tem o que responder. A Receita Federal é gestora do CNPJ. Se houver problema no CNPJ, aí a gente é responsável para aumentar, para valorizar. Agora, em relação a dados bancários, a gente não tem, nossa gestão é nenhuma. Eu não tenho nenhum controle sobre conta bancária de banco nenhum, de contribuinte nenhum. Então, até queria dizer isso for na Receita Federal, porque a conta bancária é o banco. Tá? Mas seja como for, se houver alguma coisa que cabe à Receita Federal, a gente se dispõe a ajudar. Eu posso procurar o colega lá de Ribeirão Preto, que é da nossa área, mas já digo aqui, a Receita Federal não tem nenhuma gestão sobre conta bancária. Já isso bem claro. Né? Inclusive, até vou pedir, se a gente puder avançar, porque tem uma palestra inteira que eu vou falar sobre os fundos, para a gente não perder a oportunidade. Guardem suas perguntas para o final agora, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, quem controla o fundo, né, são os conselhos, certo? Isso é requisito da lei federal. Né? Então, assim, tem que cumprir. Ah, no meu município não está assim. Está infringindo a lei. E como repassar recursos para a sociedade civil? Né, temos aí a Lei Federal 13.019, o marco regulatório, que é a mesma lei que rege, né, os termos de colaboração e os termos de fomento. Certo? São instrumentos previstos na mesma lei. Né, então temos aí, por exemplo, um exemplo de fluxo. Né, para edital de chamamento público, para uso de recurso disponível no fundo. Tirou o estado da conta, tem dinheiro na conta. O que fazer com o recurso? O conselho precisa se reunir, definir prioridades. Definida a prioridade, elabora-se um edital, publica-se o edital, faz-se aí a análise dos projetos, né, das instituições. Importante que todas elas já estejam previamente inscritas no conselho, certo? Que o conselho conheça e fiscalize essas instituições, né? E esses projetos seguem uma classificação. Isso é nota. Né? Então, eventualmente, se tiver mais participantes do que recurso no fundo, quem tiver a maior nota sai na frente. Certo? Feito isso, né, publicou o resultado, faz aí então os termos de fomento, né? Liberação dos recursos e prestação de conta. Por que termo de fomento? Né? Porque termo de fomento é quando o gestor público, no caso aqui o conselho, ele abre para ouvir as demandas. Então as instituições inscritas trazem as suas propostas dentro de eixos temáticos, dentro de um certo escopo, né? Mas a demanda vem da instituição. Então uma pode pedir para comprar, de repente, alimentos, a outra pode pedir para comprar equipamento, se o edital prevê. Tudo bem? Por isso que é um termo de fomento. Assina-se então na execução, né, um termo de fomento, como gestor, né, e tem que ter o envolvimento da prefeitura via secretaria que o conselho está vinculado, para fazer então a liberação dos recursos conforme o programa de desembolso do plano de trabalho e a natural prestação de contas. Bem resumido, tá? Edital de chamamento para recurso disponível no fundo. Próximo. E edital de chamamento para captação de recursos. Né? Tem-se então a parte do edital, né, que é a publicação, né, com os critérios do edital, a análise dos projetos recebidos. Então, se, né, uma vez eles avaliados, é emitido um certificado para captação de recursos. Certo? Então, esse projeto está, né, isso aí precisa ser publicado também no Diário Oficial do município. Depois disso, a gente tem, né, então, com o certificado de captação de recursos em mãos, as instituições vão atrás das suas, né, dos doadores para receber essas doações. E aí tem essa discussão aí sobre o recibo, que o Marcos muito bem pontuou, né, de ter os recibos aí para poder comprovar essas doações, né.
E aí, então, feitas as doações, tem a parte de execução, que é então a assinatura dos termos de fomento, que é igual ao anterior, né? Liberação dos recursos e prestação de contas. Tá? Então, o que muda do primeiro para o segundo, né, é que o edital de chamamento público para captar recursos tem essa fase intermediária aqui de captação, né, que realmente a instituição vai precisar correr atrás aí dos doadores. Eu vou abrir só uma exceção para pergunta. Tá bom. Por causa do tempo. Só uma pergunta, eu sou a Carla do Conselho Municipal de Campinas. Para abrir um chamamento de captação de recursos, o fundo ele pode ter dinheiro depositado ou não? Pode, independente. Dá exemplo de Caçapava. Caçapava tinha aí depositado em conta R$90 mil. Abrimos 2 editais de chamamento no ano passado. O primeiro foi para captar recursos. O segundo foi para destinar os recursos dele. Pode. O Conselho Estadual ele trabalha de uma forma até híbrida, né? Onde junta os dois modelos num só. Né? Então, no mesmo edital é possível classificar alguém para usar recurso do fundo, ou mesmo liberar recurso, né, do fundo para usar, mas é mais complexo. Né? Aqui eu tentei separar os dois aí, que eu acho mais fácil de dividir para conquistar. Tá? E a lei prevê mais de uma modalidade para essa liberação de recursos. Certo? Existe a parte, por exemplo, da dispensa de chamamento. Né? Artigo 30, inciso 6º da Lei Federal 13.019. Né? A administração pública, né, subentenda-se aqui também os conselhos, podem dispensar a realização do chamamento no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil, previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política. Está na lei. Né? Seguinte. Ou mesmo inexigência de chamamento. Né? Artigo 31 da Lei Federal 13.019. Será inexigível o chamamento público quando, por exemplo, somente uma entidade específica puder cumprir com o que está no chamamento. Exemplo, cidade pequena que só tenha uma ILB. Só tem ela. Qual é a concorrência de uma pessoa? A lei chama de inexigência. É preciso você estudar, né? Precisa entender as possibilidades que existem. Tudo bem? E, rapidinho, né, alguns papéis e responsabilidades da lei. Então, a lei cita o que é, perante ela, o Conselho de Política Pública, que são os conselhos da pessoa idosa, né, o gestor de parcerias, né, que seria a pessoa designada para efetivamente estar mais perto na parte da prestação de contas da instituição. A comissão de seleção, ela tem que ser nomeada no edital, né, ou previamente ao edital, quando for lançado, para todo mundo conhecer quem vai avaliar, o grupo que vai avaliar os projetos a serem apresentados. Comissão de monitoramento e avaliação, né, seria um órgão também para acompanhar as prestações de contas, né, junto aí com o gestor de parcerias, e o próprio chamamento público, que é o edital, né, ou a sua dispensa ou a sua inexigência. É importante frisar aqui, né, o artigo, eu gosto muito desse artigo 2º-A da Lei Federal 13.019, que fala que as parcerias previstas na lei respeitarão em todos os seus aspectos as normas específicas das políticas públicas setoriais. Que normas são essas? As normas das políticas da pessoa idosa, a legislação municipal que trata o tema. Então, a lei, né, e relativas ao objeto da parceria e respectivas instâncias de pactuação e deliberação. Onde é que delibera a política pública da pessoa idosa? No Conselho. Certo? Então, a lei diz que isso precisa ser respeitado. Está na lei federal. Tá bom? Depois, por final, a gente já vai perguntar. Então, imagino que devam ter algumas aí.
E aqui eu não vou me estender não, mas só, né, basicamente os artigos, incisos, citando o que é cada uma dessas né, conselhos, comissões ou gestor de parceria. Pode passar. Mais um. Dúvidas? Fique quieto, só quem está com dúvida, só para eu poder ver. Bom dia, meu nome é Elisângela, eu sou secretária do Conselho de Monte Alto e a minha dúvida é referente à questão da INPI. No nosso caso, a gente só tem uma instituição que seja filantrópica. Existem outras que não são privadas. Essas instituições também são inscritas conosco, porém, a gente não repassa valores para essas. Privada poderia ser repassada ou não? É uma boa pergunta. O Estatuto da Pessoa Idosa determina que todas sejam inscritas, sejam privadas ou, né, sem fins lucrativos. A Lei 13.019 só fala de sem fins lucrativos. Certo? Então, eu imagino que seja possível, mas o caminho jurídico é outro, não é a Lei 13.019. Tá? Pessoal, eu vou chavear aqui então tem mais alguma dúvida aí? Vamos chavear para a próxima, não, porque o Marcos vai apresentar sobre regularização dos fundos.